Muito bem, estamos de volta. Agora 12:10. Aquele abraço para você. Muito obrigado pelo carinho. Tá gostando aí do novo cenário? Ih, tem muita coisa para acontecer, né? Tem muita novidade. Eu falei aqui, viu, Diana e amigos, eu estou me sentindo dentro de um jogo gigante de fliperama. Eu sou velho. É que hoje em dia tem aqueles jogos eletrônicos, eu já sou fliperama ainda, mas parece que eu estou dentro do jogo. Eita, coisa boa, né? Olha, minha gente, esse ano é ano político e nós vamos eleger aí cerca de 5.000 candidatos, prefeituras, vereadores. Você sabe qual é a diferença, o papel de um vereador e o papel de um prefeito? Confira na reportagem da Ana Zampieri. Em 2024, as eleições são municipais, ou seja, serão escolhidos prefeitos e vereadores. O Estado é formado por 3 poderes. Prefeitos fazem parte do Executivo Municipal. É de sua função governar e administrar a cidade. É de sua responsabilidade também aprovar ou vetar projetos de lei, assim como administrar o cofre público, realizar obras e serviços a favor de toda a população. Alguém precisa fazer acontecer as regras que nós escrevemos, para que não tenhamos também conflitos na hora de executar as regras. Por isso a gente chama de executivo, né? Ao prefeito e à sua equipe, evidentemente, aos secretários, por ele nomeados, né? Compete executar as normas que nós escrevemos para mediar nossos conflitos. O chefe do Executivo Municipal tem um mandato de 4 anos e pode se reeleger uma vez de forma consecutiva. Mas se o prefeito é quem cumpre estas leis, são os vereadores os responsáveis por criá-las. Eles fazem parte do chamado Legislativo Municipal. O vereador, ele tem esta função: escrever as regras que vão mediar os conflitos sociais. Evidente que o vereador pode escrever todas as regras? Não. Ele vai escrever regras relativas ao município. A mesma função compete ao deputado estadual, compete ao deputado federal e aos senadores, né? Ou seja, escrever as regras que vão mediar nossos conflitos. Sem essas regras, a gente acaba indo para a lei do mais forte. Entre as leis que são votadas pelos parlamentares há, por exemplo, aquelas relacionadas aos impostos e plano diretor. É função dos vereadores também a fiscalização, ver se planos, metas e o orçamento do executivo estão sendo cumpridos. Dentro da sociologia política, essas leis são colocadas como um acordo e forma até mesmo de evitar conflitos de poder. Todas essas regras escritas, elas regulam não só a forma de construir a cidade, não só a forma de se portar na cidade, como também a forma de gastar os recursos, as receitas do município, né? Essas leis, elas não vão apenas para serem executadas e são esquecidas. Elas precisam retornar aos vereadores para que os vereadores aprovem as contas do município, aprovem os atos do município, no caso do prefeito, ou reprovem. E a forma de aprovar ou reprovar é a fiscalização. Cada cidade tem um número de vereadores. Isso porque a quantidade vai de acordo com o número de habitantes. Curitiba conta com 38 representantes, Paranaguá 19, Matinhos 13, Antonina 11, Morretes 11, Guaraxaba 8, Guaratuba 13 e Pontal do Paraná 13. Diferente do mandato do prefeito, vereadores podem se reeleger por mais vezes. Agora que você já sabe a diferença entre a função do prefeito e dos vereadores, pode se perguntar, mas como fazer a melhor escolha? Existem algumas dicas que podem te ajudar neste momento. O mais importante é que ele seja um bom mediador de conflitos, um bom formulador de políticas públicas que atendam aos seus interesses, que atendam, né, às tuas necessidades de ter uma escola boa, uma saúde bem equipada, que tenha programas culturais,
que tenha a promoção do respeito e do bem-estar na cidade. Entender todo este contexto é fundamental. Escolher um bom candidato ou candidata também. O ato de votar é um direito de todo cidadão dentro de uma democracia. Mas não basta apertar o número na urna. Este papel também deve continuar durante todo o mandato. Afinal, também é seu dever fiscalizar. O Observatório Social de Matinhos tem um papel importante nesta conscientização. Porque o cidadão, ele vai numa lanchonete, ele vai numa reunião de amigos e ele fica lá reclamando do que está acontecendo no município. A maioria desses cidadãos que reclamam nessas reuniõezinhas, ele nunca foi numa Câmara de Vereadores para ver o que o vereador que ele votou está votando. Ele vai mais pela propaganda. Propaganda fala tudo, né? A pessoa vai lá, anuncia que fez isso, fez aquilo. Mas o cidadão não vai atrás de saber se realmente o seu vereador fez aquilo, para ver se ele merece o seu voto de novo. Se você deixa de votar, você está deixando de lado o seu município. Se você vota nulo, você está anulando o seu interesse no seu município. Então, você deve votar. Não tem você dizer que nenhum presta. Né? Você tem que saber quem presta. Alguém presta, não é possível, né? E o mal do eleitor é que ele vota e abandona. É a mesma coisa de você comprar um pacote de carne no açougue e deixar lá em cima da mesa e abandonar. Ela vai estragar, né? Se você deixar jogado, então o mal do eleitor é que ele vota, não vai mais atrás, não acontece o que ele imaginou e aí ele reclama. Então tem que votar assim. A pessoa que não vota hoje, que anula o voto, que não vai, que vota em branco, ele não está exercendo a cidadania. O voto é facultativo para jovens a partir dos 16 anos e passa a ser obrigatório a partir dos 18. Neste ano, o primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro. Em caso de segundo turno, este deve ocorrer no último domingo do mês. Olha, um VT importante para esclarecer. E eu sempre digo o seguinte, se pode até não gostar de política, tem gente que não gosta de política, mas a política ela é necessária. E a gente tem que acompanhar o que foi perfeito cidadão ali. Acompanhar o que o teu candidato lá no passado e depois eleito fez. Você está dentro da tua expectativa, os candidatos a prefeito, entendeu? Porque depois não adianta reclamar. Então, está trabalhando, merece ser reeleito, ótimo. O prefeito não pode ser reeleito, no caso aqui de Paranaguá, por exemplo, mas o candidato que ele aponta pode ser. Enfim, tudo isso o momento é agora de discutir para entender. Falando nisso, vamos chamar a Diana Túlio. Tá bonita como sempre. Você sim combina com esse cenário. Você está reluzente hoje, Tony. Tá a coisa mais linda esse paletó. Que não é rosa, a gente chamou de rosa, é salmão, segundo o Vinícius. Segundo o seu Ademar, inclusive. Tá lindo, tá maravilhoso. Boa tarde, Tony. Boa tarde a você que nos acompanha aqui no Voz do Litoral. Hoje essa edição que pra gente é histórica, né, Tony? Histórica. Realmente maravilhosa. Esse cenário nervoso, é incrível. Não? Pouquinho não. Muito. Mas tá dando tudo certo, graças a Deus. Tá dando tudo certo. A gente ensaiou bastante também, né? Muito. A gente ensaiou. Foram semanas exaustivas, mas eu tenho certeza, né, de que a gente está dando o nosso melhor para fazer para você essa entrega aqui hoje na TVC. Então a gente preparou como um assunto também especial aqui, umas informações a respeito do Executivo Municipal aqui no nosso litoral paranaense. Vamos ver quem são os prefeitos em primeiro mandato. Para que é importante saber se o prefeito está em primeiro mandato ou em segundo mandato? Para saber se ele pode tentar reeleição ou não, né? Então, a gente tem em Pontal do Paraná o Rudão Gimenez, atual prefeito de Pontal do Paraná. Ele vai tentar a reeleição, né? Já é pré-candidato, então, à prefeitura de Pontal. Em Morretes, a gente tem o Júnior Brindaroli, também em primeiro mandato. Portanto, também tenta a reeleição. A gente não sabe se com o mesmo vice, o Pontal do Paraná também a gente não sabe se com o mesmo vice. Aí a gente tem em Matinhos o Zé Declerc, que está em seu primeiro mandato, mas a gente recebeu uma informação hoje, Tony, de que ainda não está tudo acertado para que ele saia como candidato à Prefeitura de Matinhos. Então, a gente tem esse pequeno impasse aí que eu creio que deve ser resolvido nas próximas semanas. Então, em Matinhos, o Zé Declerc tem como vice o Clécio Vidal, e o Clécio Vidal que vai também tentar a candidatura no município de Matinhos. Então, a gente vai ter os dois concorrendo um contra o outro. Também em Guaraqueçaba, a gente tem a Lilian Ramos,
que tenta a reeleição, e em Fazenda Rio Grande a gente tem o Marco Marcondes, né, que também é pré-candidato à reeleição em Fazenda Rio Grande. Portanto, esses os candidatos que tentam reeleição agora em 2024. Então, você que é eleitor de um desses municípios pode, né, buscar mais a respeito do trabalho realizado pelos atuais prefeitos, porque tentarão a reeleição, então, todos esses prefeitos. Vamos para a próxima tela? Vamos lá. Então, só atualizando, os prefeitos em primeiro mandato, a gente tem Rudão Gimenez por Pontal, Júnior Brindaroli por Morretes, Zé Decler em Matinhos, Marco Marcondes em Fazenda Rio Grande e a Lilian Ramos em Guaraqueçaba. Esses são os prefeitos em primeiro mandato das regiões aqui onde a TVCI tem cobertura. Vamos à próxima tela, que é a tela do segundo mandato. Quais são os prefeitos que não podem mais tentar essa reeleição, né, Tony? A gente sempre fica preocupado, mas também tem aquela pergunta, quem eles vão apoiar? Porque isso é outro fato importante, a gente sempre vê, né? A gente sempre vê que é importante. Nem sempre é o vice-prefeito, como muita gente imagina, né? Em várias situações, muda completamente o quadro, até porque muitas vezes o próprio vice não quer ser candidato. Exatamente. Né? Tem essa também. Exatamente. Então, vamos aqui, ó. Em segundo mandato, a gente tem em Curitiba o Rafael Greca. E em Paranaguá, a gente tem, então, Marcelo Roque. Em Guaratuba, tem o Roberto Justus. E em Antonina, José Paulo Azim, né? Então, o Zé Paulo. Aí a gente vai para os possíveis apoios, né? Então, em Curitiba, o anúncio foi de que o Rafael Greca apoia o vice, que é o Eduardo Pimentel. Em Paranaguá, o Marcelo Roque, o vice não vai concorrer, que seria o senhor José Carlos Borba, né? O Borba lá da Transcap, ele não vai concorrer. E o Roque já anunciou, inclusive em um evento muito grande, ele anunciou que vai apoiar o André Pioli, que é atual diretor de desenvolvimento empresarial da empresa Portos do Paraná. Próxima tela, vamos ver quais são as próximas. Aqui em Guaratuba, a gente tem o Roberto Justus apoiando a Fernanda Monteiro, que não é vice dele. A Fernanda Monteiro, que é secretária de Educação de Guaratuba. E em Guaratuba a gente tem aquela situação, né, Tony? A gente já teve uma situação bem enrolada em Guaratuba, a gente vai dizer assim. Os ânimos à flor da pele, porque a gente tem o Justus, que é o prefeito, apoiando a Fernanda Monteiro, e a gente teve recentemente o anúncio de que a Evani Justus, né, que é familiar, já foi ex-prefeita de Guaratuba, que vai concorrer na chapa que é a oposição do Roberto Justus. Então, ela vai ser vice do Maurício Lense. Então, a gente tem essas informações a respeito de Guaratuba. Vai ser uma eleição bem tumultuada por lá, né? A gente vai ver muita coisa assim. Até esperamos que não, né? Às vezes nem é. Bom, e a gente tem aqui também, em Antonina, o Zé Paulo, que está em segundo mandato e apoia a candidatura da Rosane, que é a atual vice-prefeita lá de Antonina. Então, estão colocados aí os possíveis prefeitos que vão sair, né, ou justamente os que vão sair, né, já não tem mais como eles continuarem, mas os possíveis apoios dos prefeitos e também colocados os que podem tentar a reeleição, que são aqueles que a gente colocou primeiro, Tony. Exatamente, são nomes interessantes, nomes que estão na política, né, e que eu acho que teremos aí uma eleição muito movimentada no litoral. Por isso que aquele VT que a gente acabou de assistir, ele é importante para que as pessoas já comecem a analisar, né, tudo certinho, porque, Diana, é uma coisa interessante, principalmente para vereador. As pessoas, muita gente, se você perguntar para quem você votou para vereador, a pessoa não lembra. Não lembra. Né? E isso daí é uma falta até de responsabilidade. Às vezes não lembra até para prefeito, Exatamente. né? Sabe que eu nem sei para quem que eu votei?